Hare Krishna, boa noite a todos. Então, dando continuidade ao ciclo de palestras aqui da Secretaria da Mulher, meu nome é Radha Shakti Devidasi, eu sou aqui de Porto Alegre. Como vocês devem ter, alguns perceberam, né, a gente tentou fazer a transmissão ao vivo, mas o microfone não estava funcionando e por isso a gente optou agora por fazer a gravação da palestra. Mas tudo continua igual, porque como na vida, né, Krishna propõe pra gente com emoção, sem emoção, às vezes é com emoção e a gente vai igual, né? Então, o tema da palestra de hoje é autorresponsabilidade espiritual e alguns subtítulos que eu coloquei foram confiança, livre escolha, paciência e a sobrecarga diária que a gente tem. Então, é o capítulo 4, verso 38 e 39. Então, recitem comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução e significado por Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Neste mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Esse saber é o fruto maduro de todo o misticismo, e aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional desfruta de tal conhecimento dentro de si no devido curso do tempo. Significado: quando falamos de conhecimento transcendental, tomamos como ponto de referência a compreensão espiritual. Eis porque não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. A ignorância é a causa de nosso cativeiro, e o conhecimento é a causa de nossa libertação. Este conhecimento é o fruto maduro do serviço devocional, e quando se está em conhecimento transcendental, não é necessário procurar paz em outro lugar, pois é possível gozar da paz dentro de si mesmo. Em outras palavras, este conhecimento e essa paz culminam na consciência de Krishna. Esta é a palavra final da Bhagavad Gita. Verso 39. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado para conseguir este conhecimento e, tendo-o alcançado, obtém rapidamente a paz espiritual suprema. Significado: este conhecimento em consciência de Krishna pode ser conseguido por alguém fiel que acredita firmemente em Krishna. Fiel é aquele que pensa que, pelo simples fato de agir em consciência de Krishna, ele pode alcançar a perfeição mais elevada. Essa fé é conseguida pelo desempenho do serviço devocional e pelo canto de Hare Krishna, que limpa do coração toda sujeira material. Acima de tudo, é necessário controlar os sentidos. A pessoa que é fiel a Krishna e que controla os sentidos pode alcançar facilmente a perfeição no conhecimento da consciência de Krishna sem mais demora. Então, tem 3 conceitos que eu gostaria primeiramente de esmiuçar aqui em relação a esse tema, que é o conceito de responsabilidade. Responsabilidade a gente pode entender como habilidade de resposta que a gente tem em relação àquilo que se apresenta para a gente, em relação ao conhecimento que se apresenta para nós. Então, a autorresponsabilidade espiritual é como eu reajo àquilo que me foi fornecido. Então, a gente está nesse ciclo de nascimentos e mortes e em um determinado momento Krishna se apresenta para nós de diversas formas, como a gente bem sabe, e nós temos uma responsabilidade de como nós vamos reagir a isso, porque quando Krishna se apresenta para a gente, uma nova opção se apresenta na nossa vida. Outra palavra é condicionamento. Condicionamento é o estado pelo qual uma pessoa, por mais que ela entenda que uma situação não seja benéfica para ela, quando ela já recebeu conhecimento em relação àquilo, ela continua agindo naquela plataforma. Ou seja, ela insistentemente faz coisas que não são benéficas para ela, mesmo que ela entenda que aquilo não é bom. Ou a pessoa tem uma tendência a sempre reagir ou pensar de uma forma, ela vem com um tipo de mentalidade e ela segue tendo aquele tipo de mentalidade extremamente identificado, pensando que ela é aquela mentalidade ou pensando que ela é aquela personalidade. Então isso é o condicionamento e agir de acordo com isso, sempre da mesma forma. Quando a gente recebe conhecimento espiritual, a gente fica nessa campo de batalha de Kurukshetra, no qual a gente tenta agir de forma descondicionada, mesmo sendo condicionados ainda. Então é nas nossas pequenas escolhas que a gente faz através da inteligência que a gente vai tendo a capacidade de se desvincular desse condicionamento de tanto tempo. Então a terceira palavra é Shraddha, que é fidelidade, confiança. Muitas vezes nós traduzimos Shraddha como fé,
Porém, no Ocidente, a gente tem um conceito de fé muito específico, que é a gente pode simplesmente acreditar em algo e aquilo não precisa ter uma base profunda. A gente não precisa agir necessariamente de acordo com aquilo. Então, nós chamamos isso de fé e nós temos o hábito no Ocidente de separar a fé da razão e a fé da atitude. Então, assim, aquela pessoa ela é muito crente em Deus, mas ela não faz tantas coisas boas como aquela outra. Então, aquela pessoa que faz coisas boas, mesmo que ela não tenha uma base de conhecimento que ela está fazendo, ela é considerada superior devido à ação, né? E aquele que só crê, mas não faz. Então, a gente tem essa constante separação no Ocidente desse conceito. Mas, na realidade, não é necessário que esses conceitos estejam separados, porque Shraddha, que a gente traduz como fé nos Vedas, é mais profundo que isso. E aqui no verso 39, a tradução de Shraddhavan, como é citado no verso 39, é dito que é um homem que é fiel. E depois Srila Prabhupada, no significado, ele corrobora com isso, dizendo que uma pessoa que é fiel à consciência de Krishna, uma pessoa que é fiel ao conhecimento que lhe é transmitido. Então é muito mais no sentido de fidelidade. E para a gente ter fidelidade em relação a algo, a gente precisa desenvolver confiança. Então são esses três conceitos que eu gostaria primeiro de esclarecer. E assim, na nossa vida, é nos apresentada diversas opções, assim como foi apresentada para Arjuna. Então Arjuna na Bhagavad Gita, ele está numa situação na qual ele tem duas opções. Quando ele se apresenta ali no centro de batalha de Kurukshetra, ele vê duas opções na frente dele. Quais são? Uma, lutar de forma sem a consciência espiritual, acreditando que aquilo é adármico, fazer talvez não tão bem feito como poderia ser feito, né? E incorrer em pecado, se tornar uma pessoa lamentosa, pesarosa e fazer aquilo com um peso muito grande sem a compreensão devida. Ou pretensiosamente agindo de forma religiosa, pensando que está agindo de forma religiosa, se retirar da ação, se retirar para a floresta. Então, Arjuna, quando ele está no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele está enxergando essas duas opções na frente dele. E, como a gente bem sabe, num dado momento ele opta por se retirar. E quando Krishna aparece, o que Krishna faz? Krishna mostra pra gente, né, mostra pra Arjuna, no caso, né, também é pra gente, mas mostra pra Arjuna uma terceira opção. Nessa terceira opção, que ela vai se desmembrar assim, em vários, né, em Karma Yoga, em Dhyana, em Gyana, etc. Mas vai chegar um ponto, numa das opções, que ele vai dizer, olha, eu tô te mostrando quem eu sou, né? E para mim essa é a melhor, né? O serviço devocional, o caminho de Bhakti Yoga. Então, quando Krishna entra na vida, quando Krishna se apresenta para Arjuna, quando ele recita o Bhagavad Gita, o que ele faz é trazer uma terceira opção para ele, né? E Arjuna, como a gente bem sabe, ele vai deliberar em cima dessa terceira opção que é apresentada para ele. Então, na nossa vida, da mesma forma, a gente segue a nossa vida tendo as nossas opções. Será que eu vou agir em cima dos meus idealismos? Ou eu vou agir de acordo com o karma? Muitas vezes a gente não tem inteligência suficiente para deliberar sobre esses temas, mas nós acabamos agindo de acordo com as opções que nós temos. Então eu vou agir em benefício aos meus familiares, que Srila Prabhupada, só os meus familiares e os meus amigos, né? Srila Prabhupada vai declarar como um egoísmo estendido, ou vou agir para o gozo dos sentidos pessoal. Enfim, a gente tem essas opções e a gente acaba seguindo um desses caminhos. Mas quando o conhecimento transcendental e Krishna entra na nossa vida, então nós temos uma nova opção. Nós temos uma nova opção de escolha no nosso dia a dia e para todo o rumo da nossa vida. Então essa é a grande diferença, assim, a nova opção de escolha que a gente tem quando Krishna entra e apresenta esse conhecimento para a gente. Mas para a gente escolher de forma consistente e profunda, a gente precisa dessa estrutura que vai dar embasamento para a nossa escolha e para a nossa ação. Então esse embasamento, ele é o conhecimento transcendental. Né? O conhecimento transcendental, ele é como o fogo, né? Como é descrito na Bhagavad Gita, tantas vezes Krishna enaltece o conhecimento transcendental, porque ele é como fogo. O fogo, ele faz o quê? Ele griha hridaya, ele tira os nós do nosso coração. Então o conhecimento vai lá e ele vai desfazendo todos nós do apego que a gente tem e dos nossos condicionamentos a agir dentro dos três modos da natureza material e os nossos anartas. Então, que são esses sentimentos que nos impedem de progredir. Então, também é dito aqui no verso 38,
Krishna diz assim, né? Neste mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Então ele está dizendo para Arjuna, de certa forma, que se tem alguma coisa que você pode se agarrar sobre, agarre-se ao conhecimento transcendental. Porque é um refúgio seguro, porque neste mundo não há nada tão puro e sublime como isso, né? E assim, Krishna faz uma diferenciação interessante aqui, porque depois ele coloca assim que a pessoa se apegando a esse conhecimento transcendental e desenvolvendo ele, depois ela vai desenvolver Kalena Atmani, que é basicamente esse conhecimento ele vai se manifestar dentro da gente no devido tempo. Então, Atmani, ele vai se manifestar de dentro, aquilo vai fazer parte de você. Você cultivando esse conhecimento, aquilo simplesmente vai aflorar de forma natural. Por quê? Porque a alma é chit, a alma já tem esse conhecimento dentro dela. Então uma coisa junta com a outra e isso vai se manifestar naturalmente. Então a pessoa... E ainda a Krishna dá garantia pra gente, Kalena, isso vai acontecer rapidamente, isso vai acontecer no devido curso do tempo, né? E uma pessoa poderia se perguntar assim... bom, no devido curso do tempo, para Krishna, pode ser 1 milhão de anos, pode ser 1 trilhão de anos, pode ser muito tempo. Mas aí no verso seguinte, Krishna vai dizer pra gente, Atirena, rapidamente, né? A Prabhupada vai dizer de novo no significado, rapidamente esse conhecimento vai se manifestar dentro da gente. E no resultado disso vai vir o quê? Shantim, a paz interna. Então, do cultivo do conhecimento, Shantim se manifesta, paz interna, rapidamente, e depois Krishna diz o que pra gente? Que sem paz uma pessoa não pode obter felicidade, né? E felicidade é o estado psicoemocional da alma espiritual, é o estado psicoemocional do mundo espiritual, a felicidade. Então a Krishna está dando aqui o passo a passo pra gente, porque muitas vezes nós queremos ir direto para a felicidade nesse mundo. Nós pensamos assim, eu quero ser feliz. Mas Krishna está explicando aqui pra gente na Bhagavad Gita que tem todo um processo para a gente atingir essa felicidade. Né, desde o controle dos sentidos, como ele coloca no verso 39, o cultivo do conhecimento transcendental, posteriormente a tranquilidade e a paz vão se instalar, e aí sim, felicidade, Ananda vai vir e vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, o conhecimento transcendental, ele funciona assim como a gasolina do nosso carrinho, né? Então, a pessoa é essencial para que a gente faça as escolhas corretas e é essencial para que a gente tenha autorresponsabilidade. Então, uma pessoa, ela é como um carro, ela vai no posto de gasolina e aí ela coloca lá 50% de sadhana, 50% de 25% de japa, 25% de conhecimento espiritual, enfim, as proporções vocês escolhem. E daí ela sai com o carrinho dela dirigindo e aí ela pode fazer escolhas, eu vou dobrar para a esquerda, eu vou dobrar para a direita, eu vou para a serra, eu vou para a praia. Graças a esse conhecimento que é o combustível, que é o motor dessa escolha com embasamento, né? Porque senão a gente vai estar agindo em cima dos nossos condicionamentos de qualquer forma. E no Srimad Bhagavatam tem um ponto muito interessante em relação à nossa autorresponsabilidade espiritual, que é no canto 1, capítulo 2, verso 20. Diz assim: alcançar conhecimento científico sobre Krishna é alcançar Deus e o eu simultaneamente. Ou seja, quando uma pessoa, isso diz o Prabhupada na primeira frase do significado desse verso, e no verso também Krishna comenta isso. Quando a pessoa ela encontrou com Deus, ela vai encontrar com o eu simultaneamente. E alguém poderia se perguntar assim, sim, mas então o eu e Krishna é a mesma coisa? Na realidade, não. Na realidade, nós somos iguais e diferentes simultaneamente. E isso dá um sabor, uma profundidade para o nosso entendimento de Atintya Beda Beda Tattva, né? Que no caso nós somos iguais e diferentes. E quando você encontra com Krishna, você encontra com eu. E Chaitanya Mahaprabhu coloca também isso no Chaitanya Charitamrita, falando pra gente que quando você encontrar comigo, você vai encontrar com você mesmo naturalmente. E isso aqui está corroborado no Bhagavatam e no Bhagavad Gita também. Então a gente vê que tem uma relação muito profunda entre a Jiva e Krishna. E isso torna, é difícil para a gente compreender, por isso que nós dizemos que é Atintya, né? É inconcebível essa igualdade e diferenças simultâneas. E Prabhupada coloca também num dos significados da Bhagavad Gita que aquele que esquece de Krishna esquece de si mesmo. Então é muito claro assim para a gente entender isso, né? Quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, na nossa vida, e nós deixamos Krishna de lado, nós estamos esquecendo da gente. E é uma dualidade vivenciar isso, porque nós estamos neste corpo material
com essa suposta personalidade, com essa suposta roupa corpórea, que servem como ferramentas para o nosso desenvolvimento da consciência de Krishna, mas a gente tem que cuidar de um outro eu, né? Um outro eu que está dentro desse corpo, que é a alma espiritual e que está ansiosamente contando que a gente faça as escolhas corretas, porque ela quer manifestar o sentimento que ela tem por Krishna, porque ela quer ser ela mesma. Então, nada assim, esse conceito é o mais profundo no sentido de o que é ser você mesmo, né? Então a gente usa esse ego falso, esse ahankara, a serviço do ego verdadeiro. Esse é o processo personalista de Bhakti Yoga, né? O processo impersonalista é quando a gente tenta destruir esse ego falso, esse ahankara, para limpar a página, deixar as impressões materiais em branco e depois adquirir a existência espiritual, seja ela Brahman ou com as qualidades espirituais. Só que esse não é o processo de Bhakti. O processo de Bhakti é um processo positivo, ou seja, eu não preciso tirar o ar do copo, eu preciso colocar água nesse copo. Então, quanto mais eu cultivo a minha identidade verdadeira, mais ela vai se manifestar. Então, é um processo muito saudável, assim, é só a gente usar a nossa natureza, o que nós temos, a serviço de Krishna. E naturalmente a nossa personalidade, a nossa identidade, Krishna e o Guru vão revelando isso pra gente. Então, esse ponto é bem bacana da gente entender, assim, que esquecer de Krishna é esquecer da gente. Isso é bem importante, a gente ter isso em mente, assim, porque muitas vezes, em nome de nos cuidarmos, nós deixamos Krishna de lado. E claro que Krishna é o nosso bem-querente supremo, e ele com certeza vai entender isso, porque tá tudo na nossa medida e no nosso ritmo, né, adequado. Mas ainda assim se faz relevante, tá claro, assim, pra gente que nós e Krishna estamos profundamente unidos e que o nosso bem-estar está diretamente ligado ao bem-estar de Krishna. Então é uma equipe de trabalho que funciona, né? Somos nós, o eu verdadeiro, a alma espiritual, cooperando com o Guru e com Krishna, de forma que a gente possa, nessa força-trabalho, nos empurrar para frente e avançarmos ao nosso relacionamento genuíno com Krishna, que é a meta da nossa vida. E Krishna dispõe de diversas ferramentas para que a gente possa fazer isso. E assim como ele dispôs de diversas ferramentas para Arjuna, para que a gente possa fazer essas escolhas. E Krishna está não só observando, aguardando e ansiosamente assim nos dando oportunidades para que a gente faça escolhas na direção dele, né? Então a gente vê isso muitas vezes nos passatempos. Tem uma passagem do Mahabharata que Duryodhana, depois do Rajasuya Yagya, durante a execução do Rajasuya Yagya, Duryodhana entra num palácio imperial em Indraprastha, no qual Yudhishthira é o rei, e Yudhishthira está sentado no trono, ele está com Krishna, os Pandavas, Draupadi e as rainhas. E esse palácio, ele foi criado por Maya, um demônio, num outro passatempo que Arjuna e Krishna encontraram na floresta. Aí, Duryodhana, ele confunde a terra com água e a água com terra, porque esse demônio criou um jogo de ilusão de ótica de elementos dentro do palácio. E aí Duryodhana pensa que a água é terra, e quando ele vai atravessar, ele cai e se molha todo, assim. E o que acontece é que as rainhas começam a rir e começam a galhofar dele. E aí o Yudhishthira prontamente percebe o sentimento de Duryodhana, e aí o Yudhishthira diz para elas assim, não, por favor, não deem risada dele, não façam troça dele, assim, né? E aí Krishna interrompe Yudhishthira e diz assim, não, deixem que elas riem, deixem que elas se regozijem com essa cena, né? E aí depois Srila Prabhupada explica assim que Krishna não se regozijou com a cena, porém também não ficou pesaroso assim com a situação de Duryodhana, ele simplesmente ficou neutro, observando qual era a reação dele depois que aquilo acontecesse, já que ele já entrou com um espírito de combate, de inveja mental naquele palácio. Então, nesse momento, Duryodhana sai do Palácio Imperial e ele tá muito irado, ele tá com muita raiva, e ali Shukadeva Goswami explica para Maharaj Parikshit que ele fica determinado a combater os Pandavas por causa de uma cena de humilhação. Isso acontece várias vezes no Mahabharata, assim, que a gente vê que Krishna deu muitas oportunidades para personalidades como Duryodhana e também deu para personalidades divinas, para que eles pudessem fazer escolhas, e ele mostra diversas vezes pra gente quem fez qual tipo de escolha, né? Então, por exemplo, Duryodhana, quando ele tem que escolher entre Krishna e o exército de Krishna, né? Ele escolhe o exército ao invés diretamente de Krishna, outra oportunidade que Krishna dá para ele.
Outra oportunidade que Krishna dá para Duryodhana também é quando ele apresenta, tem um dado momento, no Mahabharata, que Krishna mostra a forma universal dele para Duryodhana, e Duryodhana, tem uma mosquinha chata aqui, e Duryodhana olha a forma universal de Krishna e ele diz assim, eu já vi muitos místicos fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de magia, e é isso que ele diz assim, isso qualquer místico faz esse tipo de coisa, né? Então, e a gente sabe qual é a reação que Arjuna tem, né, quando é apresentada a forma universal para ele. Só para vocês verem a diferença da reação de um e de outro, é no capítulo 11, verso 44. Então, Duryodhana diz isso e Arjuna diz assim, depois da forma universal, né? És o Senhor Supremo, que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então, eu me prostro para te oferecer as minhas respeitosas reverências e pedir a tua misericórdia. Então, e depois continua se rendendo cada vez mais e mais e mais a Krishna, né? Então, a gente vê a diferença da postura, a diferença da atitude. A gente vê isso também, como Krishna dá as oportunidades assim, para a gente agir. Tem muitos passatempos, tem o passatempo de Draupadi. Draupadi, quando ela estão roubando o sari dela no meio da assembleia, e todos ninguém vem à ajuda dela, né? Ela, num dado momento, ela pede ajuda para as pessoas que estão ali presentes, ninguém ajuda ela. Num dado momento que ela vê que ninguém vai ajudar ela pede para Krishna. E aí quando ela pede para Krishna, Krishna vem. Depois que a cena toda acaba, ela pergunta para Krishna, Krishna, por que você demora tanto para me ajudar? Ela diz assim, porque você não tinha me chamado. Então só quando você me chamou que eu fui. Então é bem claro isso, assim, nos passatempos a gente vê, né? A gente vê isso também com Bali Maharaj, né? Vamanadeva dá todo aquele cenário das opções, e aí Bali Maharaj escolhe dar tudo para Krishna. É uma escolha que veio dele. Krishna dispôs a situação, mas a atitude vem da entidade viva. Né? Nós não somos uma filosofia salvacionista, por exemplo, no sentido de que alguém vai assumir os nossos pecados, ou vai assumir, essa palavra é uma palavra que tem que ser bem conceituada, né, para não haver um mal entendido, mas é uma palavra que é útil em Bhakti Yoga. Ninguém vai assumir os nossos maus feitos, por exemplo, para redimir a gente das nossas ações. Né? Como nós somos iguais e diferentes simultâneos de Krishna, nós temos esse livre-arbítrio no qual a gente faz as escolhas de como nós vamos agir. Né? Então, tem todas essas passagens, acho que eu não esqueci de nenhuma, não? E tem o clássico momento de escolha no qual Arjuna realmente assim, decide se render a Krishna, que é quando o Arjuna opta, após todo o diálogo da Bhagavad Gita, né? Que é no capítulo 18, o verso 63. É um clássico momento de rendição e é muito bonito assim, a gente realmente meditar nele quando a gente quer fazer as nossas escolhas corretas, a gente meditar nessa passagem da Gita para que Arjuna seja o ponto de inspiração, né? Porque a gente tem, assim, nas escrituras, um parâmetro, no Bhagavad Gita, um parâmetro de como Krishna age, mas nós não podemos imitar como Krishna age, né? E nem nos inspirar exatamente em como Krishna age, mas Krishna nos dá tantos devotos puros nas escrituras como Arjuna, que são as personalidades pelas quais a gente realmente pode se inspirar, né? A gente se inspira na atitude de Arjuna para com Krishna, né? Então, verso 63, do capítulo 18. Expliquei-te assim este conhecimento, ainda mais confidencial. Delibera sobre isto detidamente, e então fazes o que desejar. É uma passagem muito, muito interessante para todos nós, porque Krishna não obriga Arjuna a escolher por Krishna. Ele simplesmente diz para ele refletir, e na reflexão dele, ele tirar uma conclusão em relação àquilo. Aí, no verso seguinte, antes de Arjuna se render completamente a Krishna, Krishna diz assim, e declaro que aquele estuda esta nossa sagrada conversa, adora-me com sua inteligência. Então, Krishna não está só dizendo para Arjuna assim, delibere sobre isso com a tua inteligência, como ele está dizendo para todos nós, delibere sobre essa conversa com a tua inteligência. Né? Então, a inteligência é teu guia, e a palavra que é usada é a inteligência espiritual como guia. Né? E a palavra que é usada em sânscrito aqui é Gyana Jagnena, e a tradução assim do sânscrito mesmo seria o sacrifício do conhecimento. Né? Então, usa o sacrifício da razão, o sacrifício do conhecimento, executa isso para deliberar sobre essa conversa, estuda, analisa ela, né? E vai tirando as tuas conclusões.
Krishna nos dá essa liberdade de escolha, ele quer que a gente escolha por nós mesmos, né? Não de forma obrigada. E aí, Arjuna vai dizer no verso 74, verso 73, meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi, por tua misericórdia recuperei a minha memória. Agora me sinto firme, não tenho dúvidas e estou preparado para agir segundo as tuas instruções. Então, esse é o momento derradeiro, assim, que Arjuna realmente escolhe por Krishna, e Arjuna poderia escolher outra coisa. Por exemplo, Arjuna poderia dizer assim, Krishna, muito obrigada por tudo que você me falou, foi realmente, assim, muito útil para mim, te agradeço do fundo do meu coração, assim, você é muito especial para mim, mas, mesmo assim, eu prefiro ir para a floresta e ficar lá quietinho, né? E muitas vezes é isso que a gente faz, né? Krishna nos apresenta todo esse conhecimento e a gente diz, olha, muito obrigada por tudo isso que tu disse, mas eu acho que eu vou escolher outra coisa. E não é esse exemplo que Arjuna nos dá, né? Arjuna, ele tem essas duas opções no início, e quando essa terceira opção transcendental é apresentada, ele reconhece a fonte desse conhecimento que está sendo apresentado, e o que ele faz? Ele se rende, ele se entrega a essa nova opção. E esse é um conceito de humildade, né? A humildade, ela está diretamente ligada à inteligência. Então, quando uma pessoa percebe um conhecimento superior, automaticamente a tendência dela dentro de uma humildade baseada em inteligência é que ela se renda a esse conhecimento superior e não que ela tenha impedimentos para reconhecer que esse conhecimento, não, isso está sendo apresentado algo de natureza superior para mim, o que eu vou fazer? Eu vou me render a isso, né? Então, eu espero que o tempo dê para baixar depois o vídeo, assim, né? Tomara que dê. Eu tô até acelerando um pouquinho para que o tempo dê para enviar tranquilo em um vídeo só, em um arquivo só. E outro conceito sobre isso é o conceito de sublimação. Então, quanto mais a gente vai fazendo essas escolhas corretas, a gente vai acontecendo um processo de sublimação. Sublimação é uma palavra que a gente usa muito no Ayurveda, né? Porque a gente tem assim os famosos doshas Vata, Pitta e Kapha, e desse Vata, Pitta e Kapha tem a sublimação dos doshas, que é uma substância superior a esses elementos materiais organizados no nosso corpo. Então, depois de muito tempo do funcionamento dos ares no nosso corpo, como Vata, por exemplo, a sublimação, o resultado sublime desse estado de bem-estar e de saúde vem algo superior que não fazia parte desses elementos anteriormente, que é o prana, a vitalidade, é um estado sutil de consciência e físico. E isso também incorpora o conceito de saúde. Então, a gente vai ter a mesma coisa com Pitta, que vai se transformar no Tejas, que é a inteligência refulgente, no qual a pessoa consegue ter clareza e luz nas atitudes dela. Então, a gente vai ter esse conceito no Kapha também, que vai trazer o Ojas, o contentamento, o bem-estar. Da mesma forma que tem esse conceito de sublimação no Ayurveda, a gente tem esse conceito de sublimação em Bhakti Yoga também. Então, aqui, nos próprios versos aqui está dizendo qual é a sublimação desse processo todo, né? Então, Atmani, conhecimento que vem de dentro, Shantim, a paz interna, depois a felicidade, e outras sublimações do nosso processo bem feito é intuição, bom senso, o néctar da yoga, assim, que todo mundo aspira a ter, e a gente vê, assim, que mesmo inconscientemente as pessoas aspiram a ter isso desde o início do processo, que é o viveka, o discernimento. Então, uma pessoa que tem discernimento, ela faz as escolhas dela baseada em um processo profundo de espiritualidade. Então, depois de escolher muitas vezes corretamente, o que a gente tem como resultado? Viveka, clareza, discernimento. A partir de quando a gente começa a receber essa sublimação da nossa prática, que só vem com kalena, com o tempo, então a gente começa a fazer escolhas mais acertadas ainda. Então, assim, às vezes as pessoas chegam no movimento e aí a gente está chegando, a gente está começando, né? De certa forma, todos nós estamos em diferentes níveis de avanço, mas a gente já quer fazer as escolhas certas sempre, né? E talvez a gente tenha que considerar, assim, que certas sublimações, certos resultados só vêm com kalena, o tempo e a confiança, a tirena. Ele vem rápido, então pode confiar. Fica tranquilo, continua fazendo, que isso com o devido tempo e rapidamente vai ter os resultados, as sublimações
desses processos todos, né? E com quanto mais vivência, quanto mais discernimento a gente tiver, mais a gente vai saber como a gente se portar, quanto de que eu posso depositar, como que vai funcionar minha autorresponsabilidade na minha vida espiritual. Então, Viveka é muito importante para o nosso processo e ela está diretamente ligada à nossa autorresponsabilidade espiritual, para com nós mesmos e para com Krishna, né? Então, agora já deu os 30 minutos aqui, eu ia me estender muito mais, só que eu não sei a gravação, quanto tempo que ela permite, assim, para enviar, né? A gente teve esse probleminha com o áudio, mas ainda bem que deu para fazer o comentário do verso igualmente. E eu só gostaria de comentar um pouquinho sobre esse aspecto que está acontecendo agora no mundo, com o coronavírus e tudo mais. A gente sabe que, na realidade, é um momento muito espiritual que o planeta está passando, e se a gente estiver convivendo com pessoas que talvez não estejam totalmente conscientes disso, é um dever da nossa parte trazer essa consciência na medida que elas conseguirem absorver e que isso seja bom para elas, né? E a gente está passando por um momento assim que o mundo a matéria se mostra como ela é, né? Que o mundo é cheio de percalços, assim. Imagino que muitas pessoas estavam com muitos planos, com muitas coisas para realizar, e isso é cortado ao meio, né? Porque a matéria se mostra como ela é, né? Como é um lugar de misérias, então a gente está experimentando uma das misérias, né? E nesse momento a de Báltica Klesh, uma miséria que vem de outras entidades vivas. Então, para esse momento, assim, nada mais importante do que a gente colocar em prática a nossa autorresponsabilidade espiritual, cuidarmos de nós, e a gente não sabe as coisas que vêm pela frente, então é muito importante mesmo assim que a gente cuide da nossa prática, que a gente mantenha a confiança fixa no processo e entenda que tudo isso faz realmente parte do plano de Krishna, e orar assim também para personalidades como Kunti Devi, né, que em frente às calamidades ela soube tão bem assim se portar e se colocar como uma pessoa assim que aceita as calamidades como bem-vindas, porque as calamidades ajudam a gente a desenvolver apego por Krishna, né? Porque a gente se apega mais a Krishna em frente aos problemas. Então, Kunti estava alertando a gente disso, né? As escrituras elas estão falando com todos nós, né? Com tudo que acontece nesse mundo material aqui mesmo. E Kunti também vai falar que Krishna é a Kinchana Gochara, né? A propriedade dos materialmente esgotados. Então, quando a gente percebe assim que esse mundo ele tem muito pouco para fornecer para a gente pode ir tomando um discernimento, um viveka em relação ao que realmente é isso, né? O que realmente está acontecendo. E tendo esse discernimento, tendo essa clareza, a gente pode levar as nossas práticas espirituais cada vez mais a sério e ter um desenvolvimento cada vez melhor com isso. Então, era esse o tema que eu queria trazer hoje aqui. Foi com bastante emoção, porque eu tentei fazer várias vezes a transmissão e estava sem áudio, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas eu espero que eu tenha conseguido apresentar, não apresentei tudo que eu gostaria de apresentar, mas foi um pouquinho, já foi. Eu espero que vocês gostem. E ainda assim eu estou disponível para responder perguntas e podem fazer os comentários também aqui embaixo em relação a esse tema de autorresponsabilidade espiritual. Muito obrigada por todos que assistiram e obrigada pela paciência, desculpa pelo que aconteceu anteriormente, mas é isso, né? A gente não tem controle de nada que acontece mesmo. Todas as glórias ao Bhagavad Gita e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.